Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui a mais nova pesquisa para a presidência da República. E não é vídeo repetido, não. É que tem saído agora pesquisa com uma frequência maior e a gente tem que estar atento aos números e trazer para vocês aqui. Inclusive, essa fez vários cenários de primeiro turno. Com o Lula, sem o Lula, testaram a Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT. E aí os outros nomes que têm aparecido sempre: Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Zema, Caiado, Pablo Marçal, o próprio Lula, testaram ali com o Bolsonaro, com a Michelle, Tarcísio, Eduardo. Então é muito cenário aqui. E também trarei questões da aprovação e reprovação do governo Lula. Só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, essa pesquisa que eu vou trazer para vocês foi feita pelo Instituto GERP de Pesquisas, que entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 21 e 25 de abril. Tem uma margem de erro de 2,24 pontos para mais ou para menos. E vamos trazer aqui então, primeiro que 2.000 pessoas é uma amostragem pequena, mas normal a essa distância das eleições. É que vez ou outra aparece o Instituto que entrevista mais pessoas. Por exemplo, nós falamos aqui essa semana de uma pesquisa para Pernambuco. Se você não viu, vale a pena conferir. É só pesquisar no canal aí. E esse instituto em Pernambuco ouviu 3.000 pessoas, só no estado. E essa aqui ouviu 2.000, espalhadas em vários pontos do país. E vamos trazer aqui o cenário 1, que tem Bolsonaro, que está inelegível. Ele lidera com 37. O Lula vem em segundo com 30. E detalhe é que o Bolsonaro, nesse instituto, tinha 41 contra 26 do Lula. Agora o Bolsonaro caiu 4 e o Lula subiu 4. Então, a distância que era aqui de 15 pró-Bolsonaro passou a ser 7 pró-Bolsonaro. Muito diferentes do que outros institutos têm mostrado. O Bolsonaro talvez à frente, 1 pontinho, 2 pontinhos, outro mostra o Lula na frente. Então tem variado muito. E eu me recordo que quando essa pesquisa aqui saiu, o que aconteceu? Os bolsonaristas ficaram em êxtase. Foram nas redes sociais mostrar a distância de 15 pontos para o Bolsonaro e por causa disso que estão querendo prendê-lo. Eu quero ver agora se os mesmos bolsonaristas que mostravam isso vão mostrar que o Bolsonaro nesse instituto caiu 4 e o Lula cresceu 4. Então me parece que tudo isso está acontecendo com ele internado. Eu não estou aqui menosprezando o problema não. Do Bolsonaro, passou por uma cirurgia, torce pela sua recuperação para que ele pague pelos crimes, né, com saúde aí. Mas essa dramatização que fazem, faz videozinho, faz live, tira foto com a barriga para fora lá, e intimação, filma, vira um teatro. Então tudo isso aí me parece que não sensibilizou muito o povo não, Bolsonaro. Em terceiro lugar vem Ciro Gomes, que tinha 5, subiu, foi para 7. Depois Pablo Marçal tem 4, Ratinho Júnior tinha 5, caiu, foi para 3, o mesmo de Romeu Zema e Caiado, 3% cada. Nenhum deles 7% e 5% não sabe ou não respondeu. Cenário 2, cenário agora sem o Bolsonaro, que está inelegível. Lula lidera com 30 e ele cresceu 6. Tarcísio aparece com 19, ele cresceu 1 só. O Pablo Marçal tinha 13, agora recuou 4, foi para 9. O Ciro oscilou 1 para baixo, tinha 10, foi para 9, está empatado com o Pablo Marçal nesse cenário. Ratinho Júnior 7, Romeu Zema 4, Caiado 4, nenhum 14 e indecisos 5. Então se você tira o Bolsonaro, aumenta o número de gente que fala não vota em ninguém, sem o mito não vota em ninguém. No cenário 3, sem agora o Tarcísio, colocaram o Eduardo Bolsonaro, quem lidera é o Lula com 29, cresceu 5. O Eduardo aparece com 18, ele tinha 19. O Ciro, que tinha 9, foi para 11, cresceu 2 pontos nesse cenário. O Pablo Marçal, que tinha 10, recuou 2 e foi para 8. Então, nesse cenário, o Ciro estava em quarto. Como ele cresceu 2 e o Marçal caiu 2, o Ciro passou para terceiro lugar, deixando o Pablo Marçal em quarto. Romeu Zema vem em quinto com 7. Ratinho Júnior 6, Caiado 4, nenhum 13 e indecisos 4%. Cenário 4, Lula, agora testaram a Michelle Bolsonaro. Vejam só, hein? Lula 29, a Michelle 27. Ela até estava na frente do Lula
na pesquisa anterior, mas agora o Lula cresceu 4, a Michelle caiu 2, então o Lula passou a Michelle. O Ciro Gomes vem em terceiro com 10, Pablo Marçal 6, Romeu Zema 6, Ratinho Júnior 5, o Caiado 4, nenhum 10, indecisos 4. Vamos agora aqui para o cenário sem o Lula, e eles não testaram o Haddad, eles testaram a Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, está até na polêmica da nova eleição, mas por enquanto ela é a presidente, e quem lidera é o Bolsonaro, no cenário em que o Bolsonaro está aqui, mas não pode, então mas está lá, Bolsonaro 36, Ciro Gomes 15, então está bem à frente aqui o Ciro do terceiro, que é o Marçal com 6, Gleisi Hoffmann, que todo mundo sabe que é do PT, que é lá do Lula, aparece com 6%, Ratinho Júnior 5%, Zema e Caiado 3% cada. Não votaria em ninguém, 19%. Então também você tira o Lula e fala, eu não voto em ninguém. Se o Lula não tiver, eu não voto. Por enquanto, 19%. Indeciso, 5%. Mas o Bolsonaro está inelegível, pegaram o Tarcísio, e vejam só, hein? Tarcísio lidera com 21% e o Ciro Gomes vem em segundo, empatado dentro da margem de erro com 17%. Então o Ciro Gomes, a gente chama atenção que não tem cargo, não é governador, não é senador, não é nada na política agora, a não ser alguém que trabalha agora no história de advocacia, escreve newsletter, publica uma coisa ou outra de vez em quando nas redes sociais, aparece com 17%. O Pablo Marçal com 9%, Ratinho Júnior, governador do Paraná com 8%, Gleisi Hoffmann 6%, Caiado 5%, Zema 4%, nenhum 19%, indeciso 6%. Cenário 7, Michelle Bolsonaro 28, Ciro Gomes 18, Ratinho Júnior 7, Pablo Marçal também 7, Gleisi Hoffmann 6, Zema 5, Caiado também 5, nenhum 20%, indecisos 6%. Me estranhou que não testaram o Haddad na ausência aqui do Lula. Os mais rejeitados, Lula 48% de rejeição, segundo esse instituto, e o Bolsonaro rejeição de 38%. Essa semana agora eu falei de uma pesquisa aqui que a rejeição do Bolsonaro é de 55%, aí aparece uma outra com 38%, então tem para todo gosto aí, né? A aprovação do governo Lula melhorou um pouquinho, era 33% aprovado, agora, aliás, era 31%, melhorou, foi para 33%, e quem desaprovava o governo era 61%, caiu para 57%, então... nesse cenário aqui, Lula também tem uma pequena melhora, mas ainda assim, o percentual de quem desaprova, 57%, é bem maior do que quem aprova, 33%. Agora, William, o que vai acontecer em 2026? Ninguém sabe se o Lula vai ser candidato. Aliás, a gente já sabe que o Bolsonaro não vai ser. Agora, o Lula, ninguém sabe se vai ser. A gente tem falado aqui que ele pode disputar, ele pode tentar mais um mandato. É saber se ele vai querer, se vai ter disposição física, saúde e outros motivos mais que o Lula pode colocar na balança para decidir se disputa ou não. Agora, de novo, chama atenção aqui a presença de Ciro Gomes em terceiro lugar, no cenário com Lula e com Bolsonaro, o que o ajudaria, caso de fato ele insista na candidatura, caso... esses outros candidatos, que tem Ratinho Júnior, Marçal, Zema, Caiado, ou desistam ou diminuam o número deles, porque aí o terceiro lugar pode, nem sempre acontece, por exemplo, não aconteceu em 22, pode ser que o terceiro lugar, dependendo do percentual que tem, passa o recado para o povo, fala, olha, querem quebrar a polarização, eu estou mais bem colocado. Repito que em 22 não deu certo, o Ciro, pelo contrário, além de não crescer, despencou e terminou com 3%, mas... cada eleição é uma eleição, cada um tem ali os seus fatores. Agora nós não teremos o Bolsonaro, e se não tiver o Lula, inclusive o Ciro aparece em segundo lugar. Segundo lugar não é pouca coisa nesses cenários aqui. E detalhe importante, Pablo Marçal está inelegível, não vai disputar. Então, ele saiu, vai para quem? Os 7, 8% dele. Não é que vai para um só, dá uma diluída, mas pode ser que o Ciro, inclusive... pegue um pouco desses votos do Marçal, o outro vai para o candidato bolsonarista, o outro não quer votar em ninguém. A mesma coisa que dos candidatos centro-direita e direita, tipo Ratinho Júnior. Eu acho difícil disputar, e aí desiste para tentar o Senado, e o eleitor dele vai votar em quem? Do Zema, do Caiado. Eles estão falando até em ter uma união, de não sair todo mundo candidato. De peraí, vamos apoiar um dos nossos só. E aí seria Zema, Caiado ou Ratinho Júnior. Os três estariam juntos. Tentaram a tal da frente terceira via, né? Frente ampla da terceira via em 2022, não deu certo. No final, o Dória desistiu da política, o Eduardo Leite disputou de novo o governo do Rio Grande do Sul,
o Mandetta não disputou nada, enfim, aí foi ficando todo mundo pelo caminho, o Sérgio Moro tentou o Senado e venceu, no final a Simone Tebet disputou e também chegou em terceiro, mas ela e o Ciro 1% de diferença, nem dá para falar que é uma grande diferença, assim, é quase nenhuma diferença na verdade. Então tem muita coisa para acontecer e a gente vai ficar sempre atento nesses números e, claro, trazendo reflexões importantes para vocês. Eu fico por aqui, quem puder espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.